Noite, pessoal. Vamos aqui começar mais uma live. Esperar o professor Luciano entrar. Caminhar aqui para ele. Olá, Daniela. Tudo bem? Hoje vamos ter o prazer de ter o professor Luciano Ataíde aqui com a gente para falar um pouco sobre o rito emergencial e as audiências por videoconferência. Esse tema tão palpitante aí para toda a comunidade jurídica. O professor Luciano já entrou aqui. Esperar ele pedir para participar. Mandar o convite. Mandar o convite aqui para o professor Luciano. Aguardando ele aceitar. E aí, meu amigo, tudo bom? Opa, deu certo, né? Deu certo, a gente estava aí nessa expectativa, mas deu certo. Mas que bom tê-lo É, por aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Assim, a gente que já conversou tanto sobre esse tema, mas é sempre bom esclarecer a todo mundo. Eu acho que é um tema novo que anda com bastante repercussão, né, atual, e principalmente nessa época de crise sanitária, nesse cenário que nos jogou nesse momento bem adverso. E é bom a gente tentar esclarecer um pouco a comunidade toda sobre esse tema, né, que tem integrado aí advogados, servidores, magistrados, as partes, e todas essas dúvidas que surgiram nesse período aí. O que é que você pode aí contribuir com a gente nesse período e com todo esse saber, até para esclarecer um pouquinho, o professor Luciano, que é conhecido de todos, aí é doutor em Direito, e ele é juiz aqui, auxiliar da Corregedoria, já foi presidente da ANAMATRA, doutrinador em processo de trabalho, é uma referência no tema aí e tende a nos esclarecer um pouco sobre esse momento, um pouco, o rito emergencial. Luciano, como é que você vê aí? Eu estou aqui para aprender um pouco também, né? Como é que você vê esse rito emergencial nesse momento agora? Principalmente em março, a gente foi jogado de uma hora para outra nisso tudo, né? Tivemos que, acho que o ato 11 da Corregedoria, ele nos deu um certo caminhar. E como é que você viu isso lá na segunda vara onde você atua? Então, amigo, eu agradeço o convite para a gente bater esse papo aqui. Acho que um horário que o pessoal está mais sossegado aí para fazer uma reflexão aí de final de noite, né? Eu acho assim, como você disse, não é um tema novo, parece um pouco já batido, porque muito tem se falado sobre ele, mas eu acho que a gente tem que pensar duas coisas, assim. A primeira, é claro, o enfrentamento da crise na prestação de serviço, é um serviço essencial. Acho que não somente o ato 11 da Corregedoria Geral, mas todos os regulamentos do CNJ, CSJT e dos tribunais, inclusive o nosso tribunal aqui tem diversos regulamentos publicados no período, tiveram como propósito assegurar a manutenção da atividade essencial. Então, aí uma experiência, aí combinou-se, eu acho, aqui no caso do tribunal aqui, combinou-se duas experiências. Uma experiência que já estava em curso, que eu acho que foi muito positiva para nós, uma experiência que tem a ver com as videoconferências.
que a gente Sim, já vinha fazendo aqui. O ano passado, a Corregedoria Local começou um debate muito amplo com os setores internos, especialmente com o Comitê de Segurança da Informação e com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CETIC, para criar uma solução de videoconferência, já pensando exatamente no Código de Processo Civil, já pensando naquela possibilidade, exatamente para evitar a expedição de carta precatória, né? exatamente o uso das cartas precatórias inquiritórias, né? E aí tivemos assim, vários exemplos, acho que todos os magistrados aqui tiveram exemplos de oitiva de testemunhas fora, e oitiva de parte também, que em algum momento isso também foi viabilizado, devidamente justificado pelo juiz. Tivemos casos aqui de reclamantes que tiveram que se mudar durante o curso da ação e foram para o exterior, e isso causou, enfim, isso deu a oportunidade do uso da videoconferência. Então, quando a pandemia chegou, na realidade, a gente já tinha todas as salas de audiência equipadas com torres de videoconferência, que são torres de alta qualidade, alta performance, câmeras de Full HD. Então, de certa maneira, o enfrentamento aqui teve esse componente cultural, já que a gente já estava um pouco acostumado. O que é que nos faltava? Nos faltava era um aporte procedimental naquele momento, porque a gente não podia aplicar o rito da CLT. Então, pelo menos o rito tradicional. Então, veio em boa hora, ou vieram em boa hora as medidas de adaptação, especialmente o ato 11. E assim, você perguntou sobre a segunda vara. No caso da segunda vara, nós de pronto adotamos o rito do CPC, de defesa diretamente no PJE. Isso ajudou muito, porque a gente pôde fazer uma triagem do que realmente necessitava de audiência, o que era facultado a conciliação, o que foi pedido conciliação. Então, se fazia conciliação ou por decisão, por despacho, no processo, ou com audiência de videoconferência. E nos outros casos, se fazia uma triagem. Casos mais sensíveis, em que não havia condições técnicas para as partes participarem, nós sobrestamos até a fase 2. E, em outros casos, fizemos audiência de instrução por videoconferência. Aí, com a fase 2 agora, em 28 de setembro, foi viabilizada a audiência presencial, a gente conseguiu aí caminhar os outros processos que estavam suspensos. Mas eu acho que isso é um lado, sabe? Eu acho que isso é um lado importante do aprendizado, da experiência, que tudo isso nos trouxe. O outro lado que vai ficar aí para discussão na academia, que essa é uma discussão um pouco mais profunda, um pouco mais delicada, mas um pouco mais virtuosa, é a gente entender o diálogo das fontes que foi promovido com essa situação de emergência, né? Ou seja, o diálogo CPC-CLT num nível que a gente não tinha antes. Eu acho que essa é uma discussão que merece realmente maior aprofundamento. Então, eu acho que esse repúdio ao CPC foi um pouco quebrado agora com o ato 11, e muitas coisas que a gente não estava aplicando, terminou a gente conseguindo andar graças ao CPC, né? A adoção dessas novas formas. E a gente também teve que pensar em muitas coisas novas, principalmente acho que o início do processo, a citação do réu. A gente não podia notificar no início do processo e teve que criar novas formas de citação. Então, acho que essas ferramentas eletrônicas, o WhatsApp, o telefone, as partes fornecendo isso aí inicialmente, deu essa primeira vazão e fez com que os processos andassem, né? E aproximou, acho que um pouco também esse rito inicial do CPC. Então, é só para a gente meio que organizar. Aí, como é que você aplica aí inicialmente qual o primeiro passo que você vê no rito emergencial do processo? Eu acho que a situação da citação que você mencionou é um aspecto importante. Em muitos casos, nós conseguimos, por exemplo, fazer a citação por meio do advogado já cadastrado no sistema. Houve, de fato, poucos casos em que os advogados indicaram que não representava a parte para naquele, né, para efeito
da E Justiça do você, Trabalho, por exemplo. veja que aí, nesse pacto aí, eu acho que a lógica, o rito emergencial, ele trouxe uma lógica de um processo mais cooperativo como um todo, né? E eu vi também em processos meus essa alegação do processo do advogado que a gente cadastrou e terminou que ele, em alguns, achando ruim porque não queriam receber aquela notificação. Mas veja que é uma emergência, né? Uma exceção. O que é que você também... Exatamente. Esse modelo foi adotado na expectativa da colaboração processual. Então, assim, na nossa experiência, os casos de recusa foram muito pequenos, foram poucos. Então, assim, eu acho que a solução se mostrou satisfatória, porque em processo, não é, Igor? A gente aprende em processo que nenhuma solução em processo é 100% perfeita. Né? Nenhuma solução em processo por exemplo, isenta de falhas. Em algum momento, por exemplo, se a gente for pensar mesmo no processo do trabalho com a notificação postal, é simples, pode ser recebido pelo porteiro da empresa, pelo porteiro do edifício, então, ok. Isso facilita, mas isso não é 100% a prova de falha. E, eventualmente, o tribunal acolhe ações rescisórias em que há a comprovação de vício de citação. Então, assim, nenhum sistema é perfeito. Então, nesse caso, eu acho que a solução que foi adotada, uma das soluções que foi essa, eu acho que funcionou bem, porque foram poucos casos realmente de recusa. Eu acho que os advogados compreenderam que o momento era um momento de cooperação, era um momento que a justiça também precisava do apoio, até porque nesse caso a gente tem que pensar assim, e eu tenho procurado fazer isso. O advogado, ele faz parte do sistema de justiça, ele é um auxiliar da justiça, ele é um ator constitucional da justiça. Então ele não pode, não pode se colocar numa situação como essa como um profissional liberal, privado, particular. Ele também tem uma função pública importante. E nesse caso, acho que os advogados responderam muito bem. Foram poucos os casos realmente de recusa. Eu tentei também, acho que explicar que é um momento de exceção. Claro que os advogados teriam que cooperar também. Em relação a esse despacho que a gente dá iniciando esse processo, principalmente em relação à defesa, acho que foi a grande diferença aí, que antigamente a gente tinha uma defesa apresentada em audiência. Eu acho que a aplicação do rito do CPC trouxe uma mudança um pouco também da defesa, que era apresentada naquele momento concentrado da audiência, em que vários atos são praticados, para uma defesa no processo. Como é que você viu também essa aproximação? Bom, aqui eu me lembro de uma discussão que houve no início do PJE, que eu acho que cai muito bem agora, essa agenda de discussão, quanto a ato de sistema e ato de processo. Então, naquele momento, talvez aí para tentar acomodar o PJE dentro de uma moldura da CLT, defendeu-se que a defesa juntada antes do processo era um ato de sistema, e só se tornava um ato de processo no momento da audiência. Eu nunca concordei com essa tese, por uma razão muito simples, porque a petição inicial também é colocada num processo, e ela já existe antes da audiência. Produz efeitos, por exemplo, a petição inicial é válida para pleitear uma tutela de urgência. Então ninguém tem que esperar uma audiência para isso. Então eu sempre entendi que o ato de juntada de uma contestação é ato de processo. E tanto melhor se essa juntada de contestação fosse antes da audiência, para que a gente já tivesse uma réplica e fizéssemos uma audiência com um maior nível, ou melhor nível de cognição por ambas as partes, que eu acho que é um direito da parte autora. Por exemplo, sentar numa mesa para uma negociação, para uma conciliação, sabendo, né, qual é o cenário, qual é o quadro que a parte tem. Essa, por exemplo, é uma tradição do processo norte-americano, da fase de discovery, que é uma fase de absoluto conhecimento das provas de ambas as partes, antes de, por exemplo, fazer uma negociação que ponha fim ao processo. Então, eu nunca assim, comunguei com essa tese de que seria um mero ato de sistema. Então, se defendia, aí a gente tem que ser bastante franco o que acontecia, se defendia a ideia de que a defesa era um ato de processo somente na audiência, para se justificar o sigilo sobre a defesa e os documentos, que só deveria supostamente ser levantado depois da tentativa de negociação.
Eu respeito as posições que defendem essa tese, essa ideia, mas eu respeitosamente divido. Eu acho que não se comunica com um processo democrático de paridade de armas, que, por exemplo, numa negociação, somente a parte ré tenha conhecimento do que o autor tem a dizer e suas provas, especialmente as documentais. Eu acho que é um direito da parte autora ver as alegações da parte ré e as provas documentais. Aí nós teríamos paridade de armas. Então, esse sistema do CPC aplicado ao processo de trabalho, inclusive com arrolamento de testemunhas, aparenta ser mais burocrático. Mas, a rigor, ele amadurece melhor o processo para uma instrução. E não estou defendendo a mudança da CLT, eu estou dizendo apenas que ele não é incompatível com o processo de trabalho. Ele não é incompatível com os princípios constitucionais. Porque, em certa medida, o processo de trabalho também tem algumas situações que a gente precisa reconhecer que são problemáticas. Por exemplo, nem todo processo trabalhista é simples, o valor é pequeno. Aí, Igor, tu fica imaginando, por exemplo, o seguinte, um processo de alta soma, a parte vai para uma audiência sem saber quem são os testemunhos da outra parte. Afinal de contas, você indica na audiência. Como é que você pode se preparar adequadamente para uma audiência se você não sabe quem são os testemunhos? Quer dizer, é uma discussão essa muito interessante do ponto de vista da ampla defesa do contraditório. A contradita, né? A contradita, a contraprova. Que testemunha eu devo trazer para fazer contraprova contra a testemunha A, contra a testemunha B, que a outra parte vai indicar? Então, a própria contradita praticamente fica inviabilizada, porque você fica sabendo quem é a testemunha na hora. Como é que você vai fazer uma prova que aquela testemunha tem aquele tipo de situação prevista em lei para contraditá-la? A gente não dá muita importância a isso, né? Na maioria das vezes, a gente só faz a pergunta ao autor, praticamente. Não tem provas. Ou a própria testemunha. Às vezes, agora, com a tecnologia, até que as partes estão tentando olhar na hora no Instagram, no WhatsApp, para ver se pega alguma conversa e trazer, mas é muito difícil essa produção. A maioria não consegue trazer esses autos, são pegos de surpresa e pergunta até, muitas vezes a gente vê perguntando na mesma hora para o preposto, quem é essa testemunha? O que é que você sabe dela? A gente várias vezes já viu isso em audiência. Então, eu acho que essa surpresa prejudica muito o contraditório, no caso. Eu penso assim também. Nessa linha ainda de processo, da contestação ainda, na contestação, há ainda aqueles que tentam rejeitar um pouco por causa da possibilidade do aditamento da contestação até o ato da audiência, né? Eu já tinha uma certa restrição quanto a isso em relação, porque eu acho que, como você disse, como é um ato já praticado, já consumado, eu não via com bons olhos essa possibilidade de aditamento, até porque já está apresentada ali. Como é que você vê tanto essa possibilidade da contestação e, às vezes, até no rito processual trabalhista, com a reforma trabalhista, trouxe uma diferença em relação à exceção de incompetência também. Você acha que a exceção entra dentro da contestação nesse caso? Bom, vamos pensar assim. Em relação à exceção de incompetência, o TST recentemente tomou uma decisão de que, se não apresentada a exceção de incompetência naquele prazo da CLT de 5 dias após a citação, a matéria se encontra preclusa. Ela não pode ser apresentada mais adiante na defesa. Há um prazo legal sob pena de preclusão. Então, esse é um indicativo interessante para a gente pensar assim. Há tempo para tudo no direito, há tempo para tudo no processo. Se o rito adotado... Porque, veja, eu sempre defendi que, se aplicasse no Brasil, isso quase foi aprovado no CPC, um princípio do direito processual continental europeu, que é o princípio da adequação formal. Sempre defendi isso. Eu acho que há casos diferentes que reclamariam soluções diferentes e que o juiz poderia adotá-lo no processo, desde que, essa é uma obrigação de aplicação de direitos fundamentais no processo, desde que o juiz comunicasse previamente essa alteração e justificasse essa alteração. Então, assim, no momento em que, num rito emergencial, diante da pandemia, com impedimento de audiências presenciais, o juiz, num despacho,
né, se apoiando, se ancorando no ato 11 da Corregedoria Geral. Diz, olha, a defesa será diretamente no PJE, no prazo de 15 dias, e apresenta toda a documentação junto com a defesa, eu tenho essa convicção de que opera-se a partir daí uma preclusão. Porque, caso contrário, todo esforço, por exemplo, imagine chegar numa audiência de instrução telepresencial e nós nos depararmos com uma complementação de defesa. Isso inviabilizaria a própria realização da audiência, porque, a não ser que a parte autora, por seu advogado, concordasse com aquele aditamento, vamos chamar assim de aditamento, o fato é que ela teria um direito de sobrestamento da audiência para se reposicionar, fazer uma réplica adequada e tudo mais. Então, assim, eu acho que se o juiz adotou o rito, comunicou o rito, esclareceu o rito, eu tenho para mim que opera-se sim a preclusão. Então, acho que a grande celeuma aqui é uma transparência em relação ao rito adotado, né? Eu acho que a grande dificuldade é essa uniformização dentro da Justiça do Trabalho, como ela tem essa maleabilidade dos ritos e cada juiz termina, às vezes, adequando da sua forma. Acho que para o operador e para o advogado é importante essa comunicação clara. Eu acho que os despachos têm que ser bem claros nesse sentido de qual o procedimento adotado, né, daqui para frente. Isso é muito importante, eu acho, principalmente em relação... A literatura processual, quando trata dessa questão da adequação formal e da aplicação de direitos fundamentais, sugere isso, né? Sugere que haja esse esclarecimento. Então, se houver o esclarecimento, se o juiz indicar como é que tem que ser, respeitar as fronteiras do contraditório, da ampla defesa, porque, por exemplo, também a gente tem que imaginar que o rito da CLT, aqui eu estou fazendo agora um contraponto, que parece que é uma defesa do que não é da CLT, mas o rito da CLT também tem problemas, olha. Imagina o seguinte, a CLT diz assim, no rito sumaríssimo, qual é o dever da parte autora? É se pronunciar sobre a documentação trazida pelo réu em mesa. Não é isso? Em mesa. Mas veja, há situações em que a parte ré junta uma quantidade substancial de documentos. E é contraproducente imaginar que o advogado tem ali, em poucos minutos, condição de fazer uma manifestação com qualidade. Aí a parte autora, por seu advogado, diz assim, olha, eu gostaria de um prazo. Se o juiz disser, não, é agora, tem que ser agora, eu diria alguns minutos, que eu tenho mais 5 audiências pela frente. Na minha interpretação, se está aí diante de uma violação à garantia constitucional do contraditório. No entanto, está-se-ia cumprindo o rito. É isso que eu estou dizendo. A adequação formal é exatamente isso. É verificar que, neste caso, o rito legal, previamente estabelecido, presume uma simplicidade, uma singeleza de documentação. Se isso não existe, o que você tem é complexidade, densidade, o juiz tem que aplicar aí a Constituição, que é garantir à parte um prazo, ainda que curto, para fazer a sua manifestação. Então, é a mesma coisa, sabe? São os dois lados da mesma moeda. Às vezes, aplicar um rito que não está na CLT, tanto é possível como necessário, como também é possível e necessário ajustar um rito da CLT a uma realidade concreta. Vou fazer, ainda em contestação, porque são várias, em relação à revelia, Luciano. Como é que você vê a revelia agora nesse novo paradigma adotado pelo ato 11 da Corregedoria? Qual o momento aí que você entenderia a revelia? Pois essa é uma questão muito delicada, porque eu acho que a revelia sempre é uma questão bastante sensível, né? Deixando claro assim, o que eu compreendo de revelia é a ausência de defesa, ânimos de defesa. Sim. Naturalmente, revelia, a gente não está mais falando nesse rito do ato 11, a gente não está falando de ausência de contumácia em audiência, a gente está falando de ausência de defesa. Eu creio que não seria operacional que se estabelecesse o rito por despacho, aplicando um prazo preclusivo de defesa, e daí não viesse nenhuma consequência. Porque aí realmente faltaria colaboração da parte com o rito, e, portanto, com o próprio processo. Então, salvo uma justificativa plausível, e há justificativas plausíveis, né, numa situação de pandemia há muitas justificativas possíveis, a falta de comunicação
com um contador da empresa para fazer uma documentação. É claro que o correto seria o advogado solicitar uma dilação de prazo. Aliás, a própria resolução do CNJ fala nesse ponto, né, que nessa situação de dificuldade de apresentação de defesa, de reunir documento de defesa, se constitui até um direito potestativo da parte obter a dilação do prazo ou mesmo a suspensão do processo. Mas aí é fundamental a comunicação da parte com o juiz. O juiz não pode presumir a situação, ele não pode adivinhar isso. Então, eu creio que num silêncio absoluto não há como bloquear o julgamento no estado do processo em que se encontra diante da falta de defesa. Tá? Mas há essas válvulas de escape para, por exemplo, isso não implica dizer que a parte tem que produzir qualquer defesa. Então, porque aí não é mais um... Eu estou perguntando isso que eu vi em processos práticos meus até a vara, que há uma resistência também de algumas empresas e advogados, e por isso que a gente lembrou essa máxima do processo cooperativo, principalmente nesse, que a parte diz, não, a CLT estabelece que a contestação deve ser apresentada até a audiência. Por isso eu me reservo o direito de apresentar até a audiência, mesmo com o despacho dizendo que deveria apresentar em 15 dias. Aí ela entra no processo e pede para apresentar a audiência. Não sei se alguns colegas já se depararam com isso, mas é uma situação... Eu não tive esse caso, mas esse é o tipo do caso que vai desafiar, no juiz de primeiro grau e na instância revisional, vai desafiar o ato 11 até a sua última, digamos assim, até a sua última eficácia, né? Porque, nesse caso, acho que a justiça vai ficar dentro de um dilema de uma legalidade estanque e de uma contingência que o processo do trabalho sofreu num dado momento para que o serviço de distribuição de justiça, uma atividade essencial, funcionasse. Então, eu creio que, salvo uma justificativa plausível, aí é minha forma de ver, tá certo? Eu acho assim que, salvo uma justificativa plausível, apoiar-se integralmente apenas na literalidade da CLT, de que a defesa deve ser entregue até o dia da audiência, me parece algo que estaria num patamar de relevância inferior ao esforço institucional de realização da justiça. Então, neste caso, eu confesso que a gente terminou, você fica primando pela tentativa de não anular o processo e acaba, às vezes, tentando ser razoável e tentar adequar algumas situações, mas são situações que testam a gente e testam esses limites. Eu não sei qual é o que é que o tribunal decidiria depois, né? Eu terminei adequando e esperando a defesa e recebendo também a defesa para que não gere nenhuma nulidade, mas a minha vontade era aplicar e testar, né? Mas aí já chegando na questão da réplica, Luciana, como é que você está aplicando a réplica? Então, na realidade é um despacho único, né, que eu uso lá. Ele já tem todas essas primeiras etapas, né? O fim do prazo da defesa já começa automaticamente o prazo da réplica e tem funcionado bem, assim. Eu tenho tido um resultado bastante bom. Assim, eu vejo uma diferença também bem significativa em relação o CPC, ele trata o prazo de apresentação da defesa e a contagem do prazo em momentos diferentes. E aqui a gente tinha uma contagem do prazo até a audiência, né? Desde que tivesse uma citação com prazo do quinquídio. E quando tem litisconsorte, agora a gente se depara com essa dificuldade aí de estabelecer também qual o limite do prazo. Você estabelece a partir da notificação também para cada um? Então, em geral, quando não funciona bem por conta da dificuldade de clareza, porque o PJE também ele tem um problema, ele não certifica as coisas direito, né? Quando ele faz notificação pelo sistema, isso fica meio oculto. Então, assim, às vezes, quando a gente percebe que não houve a réplica e há prazo ainda para fazer uma audiência, correndo o risco de uma superfetação, eu faço uma nova intimação pelo sistema para réplica.
Mas é por conta dessa dificuldade que o PJE tem. Ele não certifica prazos facilmente. Você tem que buscar lá no sistema a verificação de vencimento de prazos. Mas como o advogado pode fazer isso, assim, esses casos são muito residuais. É como eu disse a você, ele não justifica a invalidade do procedimento. O procedimento, em geral, funciona bem. E em processo, a gente tem que defender aquilo que, em geral, funciona bem. Porque nada vai funcionar 100%. Aí como é que, em relação às audiências, já entrando nesse início aí, a gente teve uma dificuldade muito grande em relação ao início, principalmente, a dificuldade do acesso das pessoas à tecnologia e até o medo mesmo, porque a audiência trabalhista, eu sempre disse que é um momento de concentração de muitos atos, né, processuais ali, dentro de um mesmo contexto, é ali onde o processo acontece, praticamente. Você teve alguma dificuldade em relação às audiências, a essa marcação, primeiramente, a marcação da audiência, no caso? Como é que você estava selecionando os processos? Tá. Então, deixa eu tentar traçar um quadro em duas etapas. A primeira etapa, o que foi que eu fiz? Né? Como eu, na realidade, desabilitei a designação automática de audiência do PJE, eu suspendi a parametrização na distribuição, então nós criamos uma planilha em Excel para manualmente controlar o impulsionamento dos processos. Essa planilha que nós fizemos na segunda vara, ela foi compartilhada com toda a equipe, então magistrados, no meu caso, meu titular e do juiz da substituta, e também com toda a equipe do gabinete de secretaria. Então, cada um tinha um papel a desempenhar nessa planilha. Mas o fato é que todo mundo tinha alguma função de atualizar a planilha. Então, assim, processo que estava suspenso por falta de condição de fazer audiência telepresencial, a gente colocava lá um código, né? Colocava lá uma cor. Então, daí a gente ia controlando. O que já tivesse sido julgado, a gente colocava outra cor. E o que estava caminhando, a gente colocava o prazo lá para controlar também manualmente o prazo. Então, o processo, quando estava maduro para a audiência, então a gente marcava a pauta e colocava lá o dia da audiência e também ia controlando. Então, eu utilizei um sistema paralelo, porque o PJE, no caso, o sistema de pauta de PJE não ajudaria a gente. Porque eu evitei colocar em pauta, porque eu acho que confunde os advogados quando percebe que o processo está numa pauta, né? Acho que não é uma coisa muito boa. Mas você instou os advogados a dizerem se tinha condições ou não, ou você já marcou a pauta, no caso? Não, assim, no momento que a gente se sentia que o processo estava maduro, então eu designava uma audiência, mas antes eu intimava para dizer se havia condições técnicas. Aí, nesse caso, Igor, acho que um tema legal do debate é o seguinte: o que é que não tem condição técnica? Então, variava muito a avaliação do magistrado. Né? No meu caso, se tratando de trabalhadores e testemunhos de trabalhadores, eu até presumia a dificuldade e suspendia o processo. Mas, em alguns casos, a alegação da empresa, eu não acolhi, e o tribunal também, em muitos mandados de segurança, não acolheu, de que não havia condições técnicas de fazer, porque dificilmente a gente vai imaginar uma empresa de médio e grande porte que não tenha condições de participar. O que mais me abismou nesse momento aqui é que os reclamantes não pediram tanto adiamento como as reclamadas. Não sei se foi o caso na segunda vara lá, que muitas empresas grandes pedindo adiamento por falta de condições técnicas. E a gente, eu acho que teve que indeferir muitos adiamentos por causa disso, eu acho. Não, inclusive, por exemplo, instituições financeiras que nem fecharam na pandemia. Empresas, por exemplo, que, sendo de atividade essencial, não tiveram qualquer interrupção de funcionamento, portanto, não estavam nem em isolamento social, no sentido de que seus escritórios estavam fechados, nada disso. Mas não surpreende, né? Eu acho que, aqui lembrando um pouco Boaventura de Souza Santos, Boaventura tem um livro muito bom, chamado Para uma Revolução Democrática da Justiça. E Boaventura trabalha com o conceito bifronte de morosidade. Então, ele chama de morosidade o que normalmente a gente chama de morosidade, que é a quantidade de processo, a falta de funcionários, falta de juízes, a complexidade dos ritos processuais. Mas existe uma outra morosidade que ele enfatiza muito, que é a chamada morosidade ativa, que é a morosidade provocada pela atuação dos atores processuais, de como eles performam no processo. E o que ele diz? Que é uma frase que pode ajudar a gente a pensar aí essa tua fala.
que nem todo mundo tem interesse que o processo ande. Eu lembro que, quando eu cheguei numa determinada vara como titular, eu trouxe minha equipe é uma equipe muito dedicada nessa parte da execução. E aí um dia chegou um sujeito na, na secretaria querendo falar comigo. Disse que queria falar com o juiz. Eu disse, tá bom. O que foi que aconteceu? Mas eu queria saber o que aconteceu no meu processo. Mas o que aconteceu no seu processo? Ele começou a andar. Porque ele estava parado, agora de repente está andando rapidamente. Quem foi que veio aqui pedir para ele ser impulsionado? Ele era um réu. Réu executado, acostumado que o processo não andava. Quando o processo começou a andar, ele imaginou que foi um pedido especial de alguém. Então, há uma expectativa que a justiça seja lenta. Porque quando ela funciona, ela tem consequências. Então, tem uma sentença, da sentença tem um cálculo, do cálculo e a publicação da sentença tem um recurso, do recurso tem um depósito recursal. Então, às vezes, essas coisas não atendem às expectativas de alguns réus. Mas eu devo dizer até que, no contexto geral, pelo menos na minha experiência da segunda vara aqui de Natal, esses casos foram muito pontuais, assim, não representam a maioria. E nesses casos todos nós marcamos audiência, tem lá os seus protestos, está tudo certo, mas participaram da audiência, deu tudo certo, assim, não houve muito atropelo, não. Eu, por exemplo, não tive nenhum mandado de segurança contra os meus processos em tramitação. Eu também não. Eu acho que a gente tentou agir com a razoabilidade. O que eu vejo é que eram tantas partes, às vezes, tentando protelar o processo, que a parte vinha no processo, não sei se aconteceu aí com você também, pedindo adiamento por falta de condições, dizendo que não tinha condições de participar, que não queria participar por videoconferência. E teve uma determinada audiência que eu fiz, inicial, apenas de conciliação, que a advogada veio, não, doutor, a gente não queria fazer instrução por videoconferência. Aí já estava perto do retorno e eu disse, não, tudo bem, doutora, vamos marcar presencial, então. Aí o retorno ia ser na semana seguinte. Aí eu fiz, a audiência presencial vai ser na semana seguinte. Ela fez, mas como assim? Vai ser próxima semana já? Então é melhor que seja telepresencial. Aí veja que não era, a questão não é a forma como a audiência vai se realizar, mas o prazo, eles querem só protelar o processo. E eu acho que a gente viu isso, muitas medidas de falta de cooperação, como a gente viu também partes que até surpreenderam, que acho que pessoas que estavam no interior, em zonas rurais, que isso trouxe uma agilidade, eu acho, tamanho, eu acho, também para a justiça. Tantas pessoas que foram ouvidas em diversas localidades, às vezes o reclamante foi para um local, o advogado estava em outro, a testemunha estava numa terceira cidade. Eu acho que essa tecnologia, esse avanço na tecnologia, eu acho que trouxe muito isso. Eu acho que um avanço do judiciário nesse retorno vai ser tremendo e acho que boas expectativas virão com base nisso aí. Um avanço até sem possibilidade de retorno, eu acho. É um novo normal, né? Não, eu acho que não por conta da pandemia. Eu acho que todas as grandes catástrofes da humanidade produziram, deixaram como resultado algum tipo de avanço no fazer cultural, né? Eu acho que a gente também tem que pensar que o acesso à justiça por meios telemáticos, né? O que a gente chamava de telemáticos, né? Hoje chama de tecnologia de informação, atende assim a situações muito graves, assim, pessoas que estão longe. Eu fui juiz de interior aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um estado pequeno, você foi juiz substituto já num estado muito maior territorialmente, mas em alguns lugares aqui, a Justiça do Trabalho atende municípios cuja sede, o município fica a 100 quilômetros da sede da vara. Então, assim, muitas vezes o deslocamento de ida e volta é um deslocamento de 200 quilômetros. E muitas vezes para não ser nem ouvido. Às vezes a testemunha é deslocada e chega na audiência, nem precisa. Então, eu acho que nesses casos, em geral, e não só em casos precatórios, mas nesses casos também, a gente pode pensar que a oitiva de uma parte, de uma testemunha, o videoconferência, integrado aí nesse sistema híbrido, né, que a gente tem imaginado que vai ficar por um longo tempo, e até de forma definitiva. Eu acho que agora, com
a ideia da jurisdição digital como uma política pública do CNJ, né, da resolução do 345, Sim. eu acho que essa é uma situação que a gente não está mais pensando aqui, a gente não está mais conversando aqui pensando no passado. Eu acho que talvez a live, nesse momento, seja além de um balanço, vamos colocar aí 6, 7 meses de atividades telepresenciais, é também uma discussão para um olhar futuro, né? Um olhar do que a justiça vai ser híbrida, na medida que o CNJ já autoriza o tribunal, acho que o tribunal aqui em breve vai se debruçar sobre um projeto nesse sentido, uma justiça que ela vai funcionar de forma híbrida. Que também vai digital, permitir, né? Que vai permitir, por exemplo, que alguns processos se desenvolvam 100% de forma eletrônica. Né? Eu acho que isso não é, quer dizer, será um novo normal da justiça, mas a rigor já muitos outros serviços públicos funcionam assim, né? É que a gente tinha algumas travas, mesmo para... Eu lembro que enquanto aqui a gente já fazia videoconferência para ouvir testemunhas e não expedimos mais carta precatória, eu costumava receber muitas cartas precatórias de outros estados. Era uma coisa que me incomodava também. Incomodava, porque a gente percebe que é algo simples que a gente fazia, algo bastante simples, barato, sem nenhuma assim, perda de qualidade aparente da instrução, mas que para outros estados até talvez economicamente mais avançados do que o nosso, isso nem sequer estava sendo cogitado. Então eu acho, Igor, que a gente vai, esse debate que você promove hoje aqui, que você convida hoje para estabelecer aqui, ele é extremamente importante porque ele é um balanço de uma experiência recente, mas ele também é um olhar para o futuro, né, de como a gente vai ser no futuro. Aí eu te pergunto, nesse sistema 100% digital, como não aplicar o rito do CPC? Então, assim, não é uma questão só agora, não é uma questão só agora contingencial da pandemia. Agora é uma discussão de diálogo das fontes, como eu disse no início, entendeu? Eu acho que há duas questões para a gente pensar: o rito emergencial, pandemia, e o diálogo das fontes pós-pandemia. Acho que é isso. Sim, então é até uma coisa que eu ia perguntar aqui. Acho que uma grande restrição e grande resistência dos advogados e das partes, principalmente, e aqui a gente teve um pouco menos, eu acho que do que outros estados, que a gente já aplicava aqui essa audiência por videoconferência, então muitos advogados já tinham participado, já tinham visto essa experiência e tinham achado muito virtuosa a experiência. Só que uma coisa era o que eu achei bastante diferente, uma coisa era você ouvir uma testemunha, apenas uma, por videoconferência, e outra coisa era ter todo mundo, todos os atores processuais dentro daquela sala de audiência, o que causou um pouco um estranhamento no início. Mas tudo que é novo, às vezes assusta, e depois você vai acostumando e vai criando procedimentos para tentar garantir essa incomunicabilidade da prova. Eu acho que foi a grande questão e a grande discussão sempre em torno tanto dos despachos como dos pedidos de adiamento, esse fato da incomunicabilidade da prova na audiência. E como é que você vê essa garantia dessa incomunicabilidade da prova nessa audiência telepresencial? Bom, essa é uma questão bastante sensível, certo? Porque é uma questão agora que volta à baila por conta da resolução 341 do CNJ, que cuida de uma outra política pública, a política pública de fornecimento de espaços para oitiva de testemunhos nos fóruns. E é uma questão do ponto de vista teórico um pouco mais difícil. E eu te responder o seguinte: eu acho que existe, assim, na nossa tradição brasileira, existe uma certa exacerbação dessa questão da incomunicabilidade. Porque, se a gente pegar aqui o direito norte-americano, há uma preocupação muito menor com a incomunicabilidade, muito maior com a qualidade do esclarecimento da testemunha. Então, assim, a gente aqui imagina que o fato de a gente ter uma incomunicabilidade da testemunha, a qualidade da prova aparece. Na realidade, a qualidade da prova aparece pela qualidade da inquirição e não necessariamente pela incomunicabilidade. Mas a incomunicabilidade é um fator que facilita, pelo menos prejudica menos a colheita da prova, ok. Mas se você coloca as
testemunhas fora da sala, então alguém teria que manipular. Então a gente tem que partir de um pressuposto que há um dolo processual presente. E nós não podemos ter um sistema apoiado em cima dessa presunção. Depois eu penso assim, a maior parte dos nossos processos, ele não tem esse impacto, por exemplo, de um processo criminal. A gente não tá, o bem jurídico, ele é infinitamente menos impactante na vida das pessoas. São indenizações, em geral, se a gente pegar aqui a média dos processos do trabalho, não são valores muito altos na média. Então, eu creio que, assim, esse risco existe. Como ele é minorado? Primeiro, apostando, claro, presumindo a boa-fé das pessoas, dos advogados, das partes. E, em segundo lugar, apostando na qualidade da inquirição, porque, a rigor, uma boa inquirição dificulta muito a construção de uma narrativa falsa sobre uma perspectiva de evento, fato que a testemunha tenha. O problema é que o bacharel em direito ele não tem formação prática de audiência. O próprio juiz ele desenvolve essa competência, essa habilidade ao fazer isso. Alguns desenvolvem de maneira bastante rápida, outros desenvolvem de forma mais lenta, alguns a gente precisa reconhecer que não desenvolvem, porque como toda habilidade, como toda competência, isso depende também de algumas condições do indivíduo, né? Mas a boa inquirição, ela é fundamental. Você fazer perguntas óbvias, fazer perguntas que qualquer pessoa instruída externamente responderia, não ajuda. Então, eu uso aqui uma dica de Edgar Morin. Edgar Morin tem um livro chamado Para Sair do Século XX. Ele diz assim, antes da gente investigar o testemunho, nós precisamos investigar a testemunha. E essa é uma técnica que eu procuro seguir. Então, antes de saber o que é que a testemunha sabe sobre o caso litigioso que a gente está julgando, eu procuro primeiro investigar a testemunha. Quem é ela? Qual a relação dela com o caso? Qual é o lugar de fala dela do caso? Perdão, o lugar de fala dela quanto ao caso. Quando a gente coloca nessa perspectiva, as coisas mudam. Porque quando a testemunha já se coloca sem lugar de fala, o restante já não tem mais nenhum valor. Então, eu me apoio muito nessa dica do Edgar Morin. Vamos investigar primeiro a testemunha, depois a gente se preocupa com o testemunho. Então, e ainda teve, eu acho que, essa possibilidade tecnológica, eu acho que ampliou também, muitas vezes, a nossa possibilidade de aprofundamento na prova. Que o doutor Daniel, acho que é juiz aqui também, ele até disse que, um caso interessante de motorista, terminou ele ouvindo um motorista que estava em outra cidade, em trânsito, ele deu uma parada e fez prestou depoimento por videoconferência. Antigamente a gente não ia ter acesso a essa prova, que às vezes se deparou muito mais com um contato direto com aquele fato do que algumas provas que o autor consegue muitas vezes trazer para o autor, o réu consegue trazer para a sala de audiência. Eu acho que os atores processuais puderam ser melhores representados, até às vezes diretamente representados, como você viu, como você disse aí, neste processo. Esse exemplo do Daniel é excelente. Imagina quantas pessoas, quantos autores de processos trabalhistas tiveram dificuldade na sua prova porque a sua testemunha estava distante, não tinha dinheiro da passagem de ônibus ou se mudou para outra cidade. Imagina a perspectiva que se abre em termos de qualidade da prova com essa oportunidade de oitiva, né, sem a presença física. E é claro que isso deve ser avaliado sempre, né? Também não é aqui a panaceia para tudo. Mas em alguns casos, imagine um caso de um trabalhador que está ajuizando a ação aqui, porque é seu domicílio, ele não tem condições de ajuizar fora daqui. A prova dele seria muito dificultada se a gente não desse alguma chance. A chance anterior é da carta precatória. Mas nós sabemos que a carta precatória, isso também é uma crítica que eu sempre fiz em termos processuais, a carta precatória inquiritória, que toma um depoimento sem o advogado de uma parte, que normalmente não vinha um advogado da parte autora, porque é longe, a parte autora não tinha como custear. Do ponto de vista constitucional, essa é uma oitiva bastante comprometida.
porque é uma oitiva sem o outro lado perguntar. Hoje, por exemplo, ainda que seja deprecada a carta para Natal, por exemplo, e cai lá na segunda vara, imagine que o advogado da parte autora, que, por exemplo, está lá em São Carlos, em São Paulo, ele diz, olha, eu gostaria de participar por videoconferência, já que a juíza aqui não deferiu a videoconferência, ou o juiz não deferiu a videoconferência, eu queria que eu participasse da inquirição da testemunha aí em Natal por videoconferência. Eu acho que esse, por exemplo, aí sim, é um sistema que fecha em termos constitucionais. Porque você não pode tomar um depoimento de uma testemunha sem que as duas partes possam perguntar. Então, por que eu estou colocando esse exemplo? Porque, na verdade, a gente se esquece que processo tem que respeitar as fronteiras constitucionais. E a gente diz assim, o advogado da parte autora não veio. Mas como ela pode atravessar o país para vir? Quem vai pagar essa despesa? E não é só isso, eu acho que aquelas perguntas frias, eles não veem o direcionamento que às vezes toma a instrução processual. Mesmo com a possibilidade de apresentar quesitos, pode ser que o direcionamento durante a instrução vai para um lado que a pergunta não fez essa previsão. E outra coisa eu acho também... A aquisitação é abstrata, né? A aquisitação é totalmente abstrata. Exatamente. Outra coisa também é a possibilidade do juiz também, nas audiências telepresenciais, principalmente a videoconferência, do juiz que antigamente deprecava essa prova para o outro juiz que não iria julgar o processo e às vezes não tinha essa noção do que seria importante para o julgamento do processo. Esse juiz agora ele toma essa prova diretamente numa audiência por videoconferência. Acho que isso trouxe muito mais proximidade, muito mais realidade para essa colheita de prova nesses processos que antigamente eram ouvidos por carta precatória. Acho que pelo menos a gente já fazia aqui no Rio Grande do Norte, acho que provavelmente o restante do Brasil pode ser que adote e a gente parta para essa alternativa no pós-pandemia. Já que você tocou... Realmente, carta precatória não tem sentido nenhum hoje em dia mais, né? Já que você tocou aí na resolução 345, Luciano, até para a gente já está com um tempo aqui, final aqui da nossa live, apenas um aperitivo, mas você tem alguma perspectiva para essas varas 100% digitais nesse pós? O que é que você vê nessa resolução do CNJ? Então, eu soube hoje eu vi no noticiário que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acaba de publicar uma resolução já adotando esse modelo 100% digital. Acho que é uma experiência a ser conhecida. Aqui essa discussão ainda não começou, mas eu imagino que em breve essa discussão terá lugar aqui. Agora, o que é que a resolução, ela, na realidade, merece, como você disse, merece uma conversa só com ela, mas ela não permite, por exemplo, uma criação de uma vara digital, a não ser que essa vara seja uma vara do interior, de uma vara única, numa jurisdição, que eu acho que é como eventualmente vai começar um projeto piloto. O projeto piloto tem que começar com uma vara única. Por quê? Você não pode começar numa capital com uma vara só, porque a resolução ela não admite a violação ao princípio do jus natural. Então, assim, não se pode criar numa unidade, perdão, numa comarca, numa circunscrição com mais de uma vara, não se pode colocar somente uma unidade como digital. Todas teriam que ter essa opção digital também. Então, essa é uma discussão que ainda vai ter lugar, mas me imagino como política pública, todos os tribunais, assim, eu imagino que todos devem aderir. Não sei se, no nosso caso, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai protagonizar alguma parametrização, não tenho conhecimento disso, até agora nada chegou ao tribunal aqui, pelo menos. Mas eu acho que essa é uma solução que merece ser experimentada. Mas, na minha forma de ver, pode se iniciar com a vara do interior, porque não teríamos o problema de ter que converter, ou ter que oferecer mais de um juízo digital, porque só tem uma vara, então ficaria muito mais fácil começar por ela como uma experiência piloto do que começar pela capital, aqui no caso Natal, que são 13 varas. Mas é uma resolução bastante interessante, mas ela não é completa, a resolução é uma política pública, então ela vai exigir do tribunal um detalhamento maior. Mas essa experiência do Rio de Janeiro, que foi divulgada hoje, por exemplo, já é uma experiência a ser conhecida, para a gente ver como é que
essa solução, né, pode ser adotada, mas o que eu acho importante, para que não fique no ar, que é uma solução facultativa. Essa Sim, essa é a premissa maior da política pública, é que a parte autora é que escolhe e a parte ré pode se opor. A parte sim, ré não é obrigada a aceitar. Então, isso tem a ver, portanto, de forma explícita ou de forma tácita, tem a ver com a convenção processual. O que está por trás, o que dá suporte legal a isso é a convenção processual, que já que eu escolho da parte autora e uma não oposição da parte ré, o que a resolução 345 sugere é uma convenção processual. E você acha que é um início de quebra das barreiras territoriais, no caso? Assim, pela resolução não, né? Por essa resolução não, mas assim, como plataforma, de certa maneira, sim. Essas exceções de incompetências territoriais, por exemplo, eu imagino que não fariam muito sentido quando a própria parte ela aceita que o processo seja 100% digital, então acho que ela assim, termina não podendo alegar uma exceção de incompetência territorial, ao meu ver, né? Agora eu acho também importante, isso é verdade, mas eu acho também importante a gente considerar que assim, a justiça se faz de forma, em regra, de forma presencial. Também a gente não pode Esquecer um pouco o pé, onde a esquecer gente disso, porque fica parecendo que agora a solução é tudo um juízo 100% digital. A colheita da prova de forma pessoal é, é a regra, é a preferência. O que está se permitindo são opções. Isso vai depender muito da situação. Por exemplo, no nosso caso, que a resolução, se for aplicada no Justiça do Trabalho, é uma resolução que vai admitir sobre qualquer tema, porque o juiz digital não pode fracionar a competência material, não pode reduzir a competência material. Então, eu fico imaginando o seguinte: num caso que o juiz acha que é bastante sensível, ele está obrigado a fazer um processo totalmente digital? Por exemplo, um assédio moral. As partes concordam. E se o juiz não concordar? Fica a dúvida aí, fica a interrogação para a gente conversar em outra live. exatamente. Luciano, a gente está chegando nos nossos 4 minutos finais aqui. O tempo ele é um vilão. Eu queria só suas considerações finais aí para a gente poder encerrar e ver se dá um norte aqui para o pessoal. Acho que a comunidade jurídica um pouco precisa desse norte da segurança da atuação, acho, da gente. Se puder dar suas considerações finais, fique à vontade. Não, eu agradeço, eu agradeço e parabenizo a Matra pela iniciativa e aí, com o apoio também do GELT e O outros presidente aí parceiros. acaba de entrar também. Isso. Agradeço a oportunidade, olha o nosso presidente aí, que merece realmente uma avaliação. E eu acho que esse momento que você proporciona a conversa é um momento de balanço desses meses todos de rito emergencial, mas é também um momento de mutação, um ponto de mutação para o futuro, né? E a gente está aprendendo com tudo isso. E aí, respondendo em segundos ao atual questionamento, eu acho que o segredo é a transparência processual. Quanto mais transparência processual, mais segurança jurídica. Porque procedimento monolítico não vai existir. Então, eu ainda digo uma coisa que a gente está vendo uma segunda onda em vários países e eu também não descarto aqui uma segunda onda antes até de chegar uma vacinação em massa. Isso pode ser que a gente esteja falando agora, mas pode ser que a gente retroceda para um lockdown até, às vezes, e é sempre bom manter esse debate ativo, né? Por isso que a importância do tema, a importância desse diálogo, principalmente das suas ponderações, meu amigo. A gente tinha falado várias vezes, eu acho, eu já tinha escutado, mas sempre é bom ouvi-lo novamente e sempre abre, eu acho, nossa cabeça de um novo paradigma. Eu acho que você, além de um grande juiz, é um grande pensador do direito e termina abrindo nossas mentes para coisas que a gente ainda não tinha visto. Eu acho que é isso o grande papel do doutrinador que você é, né? Então, a Matra, Obrigado, gentileza sua. a Matra Obrigado pela oportunidade. acho o grande prazer de tê-lo por aqui, a Matra 21, e as portas estão Obrigadão. sempre abertas, né?
Obrigadão aí. Vamos fazer outras então. Vamos fazer sim. Beleza, meu amigo? Grandes amigos, boa noite aí a todos. Vamos ficando por aqui. Até mais. Um grande abraço.